Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a gestão do endividamento. Você sabe que toda empresa tem que ter uma plataforma, uma cronologia de investimentos, investimento em inovação, em novos produtos, em potenciais aquisições de novos negócios. Então, a empresa tem que ter a chamada força financeira para poder atuar fortemente vis-à-vis as oportunidades que o mercado o contexto econômico propicia para a empresa. Então, ele tem que estar preparado para isso. Tão importante quanto ter acesso a funding estável de longo prazo é a gestão do endividamento, que em inglês chama liability management, quer dizer, a gestão desse endividamento. Você vai ver que durante a vida da empresa, ela vai sempre trabalhar muito mais com capital de terceiros, que significa ela vai assumir risco com dívida e tem que fazer a gestão clara dessa dívida, geralmente esticando o prazo da dívida. Toda vez que acontece uma oportunidade de taxas de juros menores, ele vai trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, ou trocar uma dívida de curto prazo por uma de longo prazo. Então, essa gestão do endividamento é muito importante. Eu queria trocar uma ideia com vocês de como a empresa, do CEO até o middle management, como é que vocês devem enfrentar essa questão de ter uma noção do que é feito nessa gestão do endividamento. Bom, as fontes de funding, elas são normalmente vindas de 5 fontes macro, vamos dizer assim, sem considerar a operação estruturada, coisas mais específicas que os bancos trazem alguma coisa, criam elementos para que você tenha acesso a funding. Mas 5 grupos macros são os seguintes. Primeiro, você vai contrair dívida. Eu vou numa instituição financeira, tomo um empréstimo. Isso é contrair dívida. Segundo, você pode emitir dívida. Eu vou no mercado, emito uma debênture, emito um bond lá fora, e eu levanto um dinheiro com isso. Terceiro, você pode vender ativos que não estão tendo giro, ou seja, não geram receita líquida, eu monetizo vendendo para terceiros. E aí eu trago um caixa para dentro da empresa. O quarto é a venda do equity, que para mim é o último item que você deve pegar, porque equity é o valor da empresa. Você tem que procurar fazer toda a sua gestão do endividamento com fontes de funding que não exijam vender equity. Mas não é possível. Vocês veem um número de IPOs que são feitos e acesso de venda de equity. Então, vendendo equity, você também tem acesso a recursos. E o quinto é a retenção de dividendos. Você tem um programa de pagamento de dividendos para os acionistas. Se os acionistas percebem, e você convence o acionista que o dinheiro dele fica melhor colocado no negócio dele do que eu pagar dividendo para ele fazer outra coisa com o dinheiro, obviamente, o acionista vai dizer, não, pode reter dividendo que eu estou apostando na minha empresa. A questão de se você pagar muito dividendo significa que pode sinalizar para o mercado que os acionistas estão fazendo o chamado milk do negócio, ou seja, ele tá sacando o leite da vaca leiteira e não pode passar a transmitir para o mercado de que ele não confia no negócio dele. Então, você com uma estratégia de pagar dividendo equilibrada, retendo dividendo na operação, significa que o próprio acionista confia nessa operação. Bom, isso vai afunilar para 2 pontos. O dinheiro mais barato que tem, mais produtivo que tem, é o caixa gerado por as atividades operacionais. Lá que lembra que eu falei do fluxo de caixa, aquela linha que mostra caixa gerado por atividades operacionais no fluxo de caixa. Esse é o dinheiro mais barato que tem, porque você está operando bem e está gerando um caixa incremental ao modelo. Esse é o funding mais barato que tem, porque a operação está tão azeitada que ela se autoalimenta, ela gera caixa suficiente para aqueles investimentos de mais curto prazo, e até para ter acesso a funding, por exemplo, empréstimo bancário. O cara vai... Primeira linha que o banco olha é se a tua operação gera caixa. Se a tua operação está gerando caixa negativo, ele já fica... ou ele aumenta a taxa, porque aumenta o risco, ou ele vai negar o empréstimo para você. Então, esse é o dinheiro mais barato que tem. É operando, maximizando a geração de caixa das atividades operacionais no fluxo de caixa. O outro é o pacing do CAPEX. Você, quando define um CAPEX, um dado CAPEX, você tem um ritmo de investimento, um cronograma de investimento. Quanto mais espaçado é isso, ou seja, mais é casado com a maturidade do projeto que você está atacando,
menos caixa vai ser demandado numa cronologia acelerada. Então, esse pace, esse ritmo do CAPEX que você vai botar, tem que ser muito bem casado para que você preserve a geração de free cash flow do modelo. Então, é muito importante. Lembre-se que do caixa das da caixa gerado pelas atividades operacionais menos o CAPEX é o chamado free cash flow. É o caixa gerado, o caixa livre que a empresa, que o modelo pode gerar, né? Então, do lado do caixa gerado pelas atividades operacionais, o grande foco é transformar OPEX em CAPEX. Eu também já falei disso, mas é bom lembrar. Se você tem um determinado processo que está todo quebrado, que falta uma estrutura, falta informação, ele é todo quebrado, tem várias, as áreas não se falam, é muito mais barato você fazer um investimento em tecnologia da informação, comprar sistemas estruturados, integrados, para que substitua esse processo. Então, você transformou um OPEX, que é o custo de carregar esse processo, em CAPEX, que é o investimento, esses recursos que da transformação do processo vão servir como CAPEX para investimento em outras coisas. Do lado do pace do CAPEX, é olhar sempre o free cash flow, conforme eu falei anteriormente. Olha, fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais menos CAPEX vai dar o free cash flow. Então, a empresa não sobreviverá, mesmo tendo falado, é capital intensivo, os projetos são de maturidade longa, mas se começar a persistir num free cash flow negativo, crescente, a empresa está a caminho de um problema financeiro tremendo, né? Então, não é proibido, como eu falei em posts anteriores, não é proibido você trabalhar temporariamente com free cash flow negativo, desde que ele seja decrescente. Se ele começar a ficar crescente, eu já vi muita empresa quebrar por falta de caixa. Então, a empresa quebra porque ela não consegue. É aquele negócio, é um buraco sem fundo, né? Tem uma frase que fala assim, pelo menos tira a pá. Você está cavando um buraco, tira a pá do cara que está cavando. Se você não tirar a pá, ele vai cavar, vai chegar um buraco que você não tem como fechar depois. Então, num primeiro movimento, o free cash flow, mesmo que negativo, decrescente, você pelo menos tirou a pá do cara, né? Se você deixar ele com a pá, ele vai fazer um buraco grande para você, entendeu? Então, é muito importante você ter esse conceito. A regra de ouro, que eu chamo regra de ouro, que é o seguinte, é que o prazo médio da tua dívida, do teu endividamento, então você soma todos os endividamentos e calcula o prazo médio da tua dívida, né? Esse prazo médio tem que ser maior ou igual a 2 vezes o ratio da tua dívida líquida sobre EBITDA. Então, vamos lá. Dívida líquida é a dívida bruta que você tem, menos o caixa que está sendo gerado, vai te dar a dívida líquida. Isso dividido pelo EBITDA te dá quantas vezes, quantos EBITDAs você depende, quantos EBITDAs anuais acumulados você depende para pagar a tua dívida. Então, vamos supor o seguinte, uma dívida líquida EBITDA, que é uma medida muito usada pelos bancos, pelos financiadores, por a turma que vai te gerar funding. Em inglês chama covenant. Quando você emite um bônus lá fora, os covenants, que é os limites que você tem para não acelerar. Se você não cumprir o covenant, você pode acelerar a tua dívida. Você dá o direito ao cara, o retentor do bonde, a querer receber tudo de uma vez. Ou seja, é uma porta de saída para o cara que fala assim, estou pegando essa empresa está indo para o buraco, deixa eu sair agora. Eu tenho esse direito de executar o meu bonde, né? Então, tudo que você tem que evitar é acelerar a tua dívida, porque daí você está no pior dos mundos. Então, o covenant, ele dá proteção para o retentor do bonde, o retentor da dívida, e pune você se você não cumprir esse covenant. Você vai ter que ir para a mesa de negociação, né? Vai ter que pedir um waiver para poder... olha, vamos negociar aqui, eu te pago um FII, eu aumento a taxa. Ou seja, há um processo de negociação em curso, mas vai te dar trabalho. Então, a dívida líquida sobre EBITDA tem que ser maior ou igual a 2 vezes... O prazo médio da dívida, o prazo médio da dívida tem que ser, no mínimo, isso é uma regra de ouro para mim, como executivo. Isso não existe literatura que mostre isso. Isso é a prática de um executivo que viveu 40 anos numa operação, dos quais 25 foram como CEO de algum grupo. Então, eu sempre tive essa regra de ouro, o seguinte, se o teu prazo médio da dívida está maior ou igual a 2, a tua dívida líquida sobre EBITDA, então vamos lá, se a dívida líquida EBITDA é 3 vezes,
O teu prazo médio da dívida tem que estar em 6 anos. Se não tiver em 6 anos, você vai passar um aperto. Então, você tem que trabalhar para esticar esse prazo médio, né? Segundo ponto é o seguinte, vamos dizer que você tenha o normal, que é uma empresa pouco alavancada, vai, 1,5 EBITDA. 1,5 EBITDA vezes 2 são 3 anos. Então, se a minha dívida líquida está sobre EBITDA, tem um prazo médio, se a minha dívida bruta tem um prazo médio de 3 anos, e eu tenho uma dívida líquida EBITDA de 1,5, eu estou tranquilo, ou seja, eu estou dentro da coisa. Se começar a passar daí, eu vou ter que, ou reduzir a dívida líquida EBITDA, ou renegociar prazo mais longo. Isso faz parte do teu dia a dia financeiro. Você vai sempre buscar o melhor empréstimo, a melhor taxa, com o mais longo prazo possível. Esse é o papel. Você pega o que é um bom financeiro? É o cara que tem um liability management, que faz uma gestão do endividamento muito bem focada para propiciar à empresa o funding necessário para que ela possa ser competitiva e ter uma integração competitiva por inovação, por investimentos, por capacidade de aquisições, né? Tem várias coisas que você tem que dar chama-se flexibilidade financeira para que o executivo possa executar o plano estratégico. Bom, eu fico por aqui hoje e nós vamos no próximo episódio, eu vou tratar outro assunto prático de gestão que vai ser muito interessante para vocês. Obrigado, um abraço a todos.